Recording in progress. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do quarto trimestre de 2025. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado, clicando em Mute Original Audio, na parte inferior da plataforma. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com/rimdias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer tê-los conosco em mais um call aqui de resultado da M. Dias Branco. Bom, encerramos o ano de 25 com avanços relevantes e estruturais que reforçam a resiliência do nosso modelo de negócio, a força das nossas marcas e a disciplina financeira da companhia, né? Mesmo num ambiente ainda desafiador, principalmente do ponto de vista de consumo e renda. Começando pelos resultados consolidados, alcançamos receita líquida de 10,4 bilhões de reais, crescendo 8% em relação ao ano anterior, sustentado principalmente pela retomada dos volumes, que cresceram 3% no ano. No quarto TRI, a receita avançou 9,3%, refletindo a consistência do crescimento ao longo de todos os trimestres de 25. Esse desempenho é fruto de uma transformação profunda da nossa área comercial, com a implementação de 4 frentes claras de crescimento. A gente vai falar sobre isso mais na frente, com maior disciplina de execução e foco absoluto no sell-out, no consumidor e no ponto de venda. O modelo de loja perfeita que você já conhece ganhou escala, melhorou a execução e já se reflete na reparação gradual do market share nas principais categorias que nós atuamos. Em termos de rentabilidade e caixa, apesar da pressão relevante de custo ao longo do ano, entregamos um lucro líquido de 660 milhões, crescendo 2% em relação ao ano anterior, e o mais importante, uma geração operacional de caixa histórica de 1,4 bilhão, alta de 138% em relação a 2024. Esse resultado reflete ganhos claros em gestão de capital de giro, eficiência operacional e maior disciplina financeira. Com isso, encerramos o ano com 1,9 bilhão em caixa, posição de caixa líquido de 550 milhões, ou seja, alavancagem negativa de 0,5 vezes EBITDA e com uma dívida, com 95% da dívida no longo prazo, mantendo assim o nosso rating AAA com perspectiva estável pela Fitch,
pelo oitavo ano consecutivo. Do ponto de vista operacional, vendemos 1,8 milhão de toneladas em 25, com destaque para o quarto TRI de 25, que cresceu 10% em volume, mostrando que a retomada é consistente. O nível de utilização da capacidade subiu para 60,4%, com destaque para biscoitos, snacks e food service, que tiveram um papel relevante nessa evolução. Olhando para a ação, ela se valorizou 26% em 2025. Isso reforçamos também nossa política de remuneração aos acionistas com dividendos mensais. Distribuímos um total de 439 milhões no ano passado, resultando num dividend yield de 6,5 no ano. Seguimos também avançando de forma consistente na agenda de ESG, com evolução em eficiência hídrica, reuso de água, avanço em unidades com aterro zero, fortalecimento da diversidade na liderança e reconhecimentos relevantes, como o Prêmio ANEFAC, mais um ano de Troféu Transparência, em Brasc, e o selo Great Place to Work pelo terceiro ano consecutivo. Em resumo, eu diria que o 25 foi um ano de reconstrução de bases, retomada de crescimento e forte geração de caixa, com fortalecimento, obviamente, financeiro. Entramos no 26 com a companhia mais eficiente, mais próxima do consumidor, com marcas ainda mais fortes, uma posição financeira extremamente sólida. Agradecemos a confiança de todos, o esforço de todos os nossos colaboradores e seguimos comprometidos com a criação de sustentável de valor no longo prazo. Eu vou passar agora para o Cefale entrar na apresentação específica do trimestre e fechamento do ano. E eu volto com vocês para a sessão de Q&A no futuro. Fábio. Bom dia a todos. Gustavo, obrigado pela introdução. Eu vou seguir aqui com a apresentação dos resultados do ano e do trimestre. Começando aqui por um resumo geral, né? Alguns desses números foram comentados aqui pelo Gustavo na abertura, mas para a gente olhar aqui de forma mais, talvez assim, consolidada. Então, tivemos crescimento de receita tanto no ano completo quanto no trimestre, né? Fechando aqui com 8% de crescimento no ano, 9% no TRI. A queda versus o terceiro TRI é normal, dada a sazonalidade histórica que a gente tem entre o terceiro e o quarto TRI de todos os anos. Houve crescimento dos volumes também na visão anual e na visão trimestral. O EBITDA apresentou recuo versus o ano passado, no ano cheio e no trimestre. Aqui é principalmente um impacto dos custos, né? E na comparação TRI contra TRI, quarto TRI 25 versus 24, é importante lembrar que houve um estorno de PLR no quarto trimestre que acabou criando uma base maior de comparação. O lucro, esse impacto de base de comparação, assim, compromete também a visão de lucro líquido, quando a gente olha quarto T 25 versus 24. Por outro lado, o lucro líquido do ano de 2025 foi 2% superior ao de 2024. E caixa, a gente cresceu tanto na visão trimestral quanto na visão anual, encerrando o ano com uma geração de caixa de 1,4 bilhão de reais. Avançando aqui, a gente vai começar fazendo aqui um relato de como foram os mercados de biscoitos e massas. Então, é importante ressaltar que esses números do slide 5 não são números da M Dias, são números dos mercados de biscoitos e massas. Então, a primeira informação aqui é que os dois mercados cresceram em valor em 2025 versus 24. O mercado de biscoitos cresceu 3% e o mercado de massas cresceu 2%. Houve aumento de preço médio nos dois mercados, massas com 2% positivo e biscoitos 7%. E em termos de unidades vendidas e volumes, o mercado de massa apresentou um crescimento de unidades de 1% e o volume ficou estável, ano contra ano, né? No mercado de biscoitos, a gente viu uma retração de 3%, tanto nas unidades vendidas quanto nos volumes vendidos. E a nossa leitura é que, pelo fato do mercado ter
apresentado um aumento de preço de 7%, que foi superior ao índice de inflação geral. Isso acabou acarretando numa retração dos volumes e das unidades vendidas, o que não aconteceu no mercado de massas. Destacando aqui um pouco o nosso plano, que a gente traz aqui o que foi comunicado no call do segundo trimestre, né? Aqui na coluna esquerda, assim, as grandes, em linhas gerais, né? O que nós estamos perseguindo, algumas ações concretas, e na coluna direita, resultados concretos, né? De coisas que já aconteceram. Então, o plano está baseado aqui em 5 grandes pilares, né? Ter um plano comercial claro que busca ao mesmo tempo crescimento e rentabilidade, uma série de ações voltadas à evolução de capacidades comerciais, lembrando que tivemos uma mudança importante de time e também de estrutura no início desse ano, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aqui na sequência. Uma visão contínua aqui de busca por produtividade e eficiência, no que tange às despesas, custos e a produtividade fabril, e uma busca contínua aqui de uma cultura ágil, que já faz parte do nosso DNA, né? Então a gente tem trabalhado muito em sellout, né? Acho que sellout é algo que a gente tem conversado aqui bastante com vocês, né? De buscar o sellout e ter o sell-in como a consequência do sellout, melhorando e aumentando a nossa presença nos pontos de venda. Um plano comercial que busca o trimestre, né? Então, assim, isso acaba dando mais visibilidade, mais espaço para ter outros tipos de negociação com os nossos clientes. Evolução na rota ao mercado, que é algo que a gente começou a trabalhar de forma mais contundente a partir de 2024. Aceleração dos programas de produtividade e aprimoramento de indicadores de gestão, né? Então, assim, isso é o que nós comunicamos para vocês no segundo tri, né? E aqui são alguns exemplos de coisas que já aconteceram. Criamos 4 frentes de crescimento, fortalecemos a presença nos PDVs por meio do programa de loja perfeita. O programa de loja perfeita está hoje presente em mais lojas, né? Recuperamos o resultado em mercados-chave, como por exemplo o estado de São Paulo, que está melhorando tanto receita quanto a lucratividade. Recuperamos market share a partir do segundo semestre de 2025 nas duas principais categorias, biscoitos e massas. Estamos com um resultado de receita nesse momento consistente. Houve crescimento de receita em todos os trimestres de 2025 na comparação com 2024. Então, o time comercial ele está hoje organizado nessas 4 frentes de crescimento. Cada frente de crescimento tem um líder, né, que está 100% dedicado. Então, os produtos principais englobam os biscoitos, as massas e as margarinas. O food service, que aqui é basicamente um canal B2B, que a gente tem as farinhas, o farelo e as gorduras industriais. Os produtos saudáveis e os snacks, então aqui a gente tem marca Jasmine, Fit Food, Fronteira, os snacks da Piraquê. E essa é uma fonte de crescimento importantíssima, porque aqui são mercados que crescem 2 dígitos, né? E a nossa expectativa é que esse crescimento de mercado continue ao longo dos próximos anos. E o internacional, que considera todas as nossas exportações para mais de 40 países e a Las Acacias, que é uma empresa que foi adquirida no Uruguai em 2022. Então, assim, ao longo da apresentação, a gente vai entrar aqui um pouco mais no detalhe dos resultados dessas 4 frentes de crescimento e dos principais fatos que aconteceram ao longo dos últimos 12 meses. Como eu coloquei no começo, houve crescimento de receita em todos os trimestres, 3% no começo do ano, o segundo tri já começou a mostrar um nível de crescimento mais acentuado, 2 dígitos de crescimento no terceiro tri, e a gente encerrou o quarto trimestre com 9% de crescimento de receita. Começando aqui nas frentes de crescimento com os produtos principais, o início do ano um pouco mais difícil, né? Houve estabilidade de receita no primeiro trimestre, mas aí a partir do segundo trimestre a gente já começou
apresentar um crescimento mais consistente, crescendo 3% no segundo TRI e dois dígitos de crescimento tanto no terceiro quanto no quarto trimestre, né? Recuperamos o crescimento em São Paulo, né, com melhora de lucratividade, tanto em termos relativos quanto em termos nominais. Recuperamos o market share de biscoitos na região sul. Mantivemos o crescimento consistente da marca Piraquê, que é está entre as três principais marcas da M. Dias, e aí coloca os nossos biscoitos numa faixa de preço mais premium, e são biscoitos com maior valor agregado. E a gente teve avanços relevantes nos estados da Bahia e Pernambuco, replicando os bons resultados que foram realizados ao longo dos últimos anos, principalmente no estado do Ceará, né? Lembrando que a marca Piraquê ela é original do Rio de Janeiro e foi adquirida pela M. Dias em 2018. E aumentamos também o market share, aqui falando ainda de biscoitos, nos itens com maior valor agregado, nas subcategorias de cookies e personal cracker. As nossas marcas, como resultado também de todos os investimentos de marketing que têm sido feitos, realizados ao longo dos últimos anos, estão entre as principais marcas de consumo do Brasil, ganhando posição no que tange a presença nos lares brasileiros. A marca Vitarella, por exemplo, é a décima em termos de posição, considerando marcas de consumo de outras categorias também. E a primeira, quando a gente olha as categorias de biscoitos e massas. Piraquê subiu 6 posições e Richester subiu 5 posições no ano passado. A gente teve um programa aqui bastante importante de aproximação de todos os nossos times com consumidores e presença nos pontos de venda. Foram mais de 800 colaboradores que participaram de um programa que chamou Heróis do PDV. PDV é ponto de venda, então são as lojas em que nós temos os produtos da M. Dias Branco. Então a ideia aqui foi assim mostrar para todos os colaboradores o que acontece no ponto de venda, criar proximidade com os consumidores e com os clientes. E esse programa aqui foi um sucesso para energizar o nosso time e realmente criar essa sensação de coesão e aproximação com os consumidores. Seguimos com os investimentos em marca. Aqui é apenas um exemplo de investimentos com a marca Vitarella, Treloso, em datas comemorativas do Nordeste. Iniciativas de edições limitadas de produto, e aqui é um exemplo, que foi o Amore, que é da marca Richester, que a gente criou essa edição limitada chamada Mistério, em que o consumidor, a gente criou aqui uma experiência para o consumidor, assim, desvendar qual era o sabor de cada um desses itens. Isso aqui foi um sucesso, com presença em TV, em mídias digitais, com influenciadores. Nas massas, nós realizamos um reality show que chamou Batalha das Massas, com foco 100% na marca Adria, que é uma das marcas líderes de massas no Brasil. Foi um sucesso também, com mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. A marca Piraquê, que segue recebendo investimentos relevantes de marketing, né? E é uma marca muito importante na categoria de biscoitos e apresentou um ganho de market share relevante de 2024 para 2025, passando de 5,4% para 5,7%, né? Então, isso aqui é market share volume em nível Brasil. Nossa presença em grandes feiras, aqui o exemplo da APAS, com todo o nosso time, recebendo prêmios relevantes nessa feira. No lado dos lançamentos, um exemplo aqui foi o Personal Cracker da Piraquê, reforçando a presença da marca em várias subcategorias de biscoitos. Então, a Piraquê está em salgados, em cracker, em cobertos, em recheados, cracker gergelim, né? Além de outros itens importantes como os salgadinhos e a goiabinha. Então, passando agora para outra frente de crescimento, que é o food service, que engloba as farinhas, o farelo e as gorduras industriais.
né? Essa frente de crescimento apresentou também muita consistência ao longo de 2025. Houve crescimento de receita em todos os trimestres do ano, 17% no primeiro tri, 3% no segundo tri, 15% no terceiro trimestre e 7% no quarto trimestre. São novas categorias, a frente de crescimento tem uma nova liderança. A execução comercial está apoiada por uma série de programas que aproximam nossos clientes ao nosso time e às nossas unidades industriais. Então, o programa Portas Abertas, que assim acabou abraçando 98 clientes, foram mais de 200 treinamentos, mais 700 atendimentos técnicos, participação em feiras e uma distribuição que está mais apoiada no canal indireto, que é um canal importante para esse segmento, né? Dando mais capilaridade comercial aos nossos itens. Criamos a marca M Dias Branco Profissional, que é um logo que está presente em todos os itens dessa frente de crescimento. Criamos uma plataforma digital com mais de 225 mil usuários, que a gente tem assistente virtual, tem mais de 43 vídeos com receitas e dicas e com mais de 3 milhões de visualizações. Então, assim, a ideia de mostrar tudo isso para vocês é que, assim, realmente a gente colocou essa frente de crescimento num outro patamar, do ponto de vista de aproximação dos clientes, de time, de tecnologia e de go-to-market. O Daniel, que aparece aqui na foto, é o líder dessa frente de crescimento, que é quem está fazendo todo esse trabalho com o seu time de fortalecer a execução comercial, participando das feiras, criando o programa Portas Abertas, ou seja, abraçando todas essas iniciativas. Novos produtos, né? Medalha de ouro, confeitaria, Finamix especial, ajustes que fizemos na Puro Sabor, medalha de ouro especial, a Boulanger, ou seja, então assim, tem muita oportunidade de crescimento nas categorias de farinha e na categoria de margarinas e gorduras, criando também produtos para alguns usos específicos, como esses que aparecem aqui no slide. Já na frente de crescimento de produtos e saudáveis, que, como eu coloquei no início, é muito importante para os próximos anos, para a M. Dias Branco, em função do crescimento desses mercados, do preço médio e das margens que são estruturalmente mais altas, né? Temos também aqui um time novo que está totalmente engajado, né? Com um outro relacionamento com os clientes e que já começou a apresentar resultados bastante consistentes, né? E com um crescimento de 2 dígitos em todos os trimestres do ano. 11% de novo, 13%, encerrando o quarto trimestre com 14% de crescimento de receita versus o ano passado, né? Então, a gente fez o relançamento da marca Fronteira, que é uma marca importante de snacks mais focada nas tortilhas, o novo modelo de distribuição comercial, que está conferindo maior agilidade no atendimento ao mercado, portfólio amplo, diferenciado, que inclui granolas, pães sem glúten, cookies com a marca Jasmine e alguns chocolates também com a marca Fit Food. Essa aqui é a nova embalagem da marca Fronteira, um produto que originalmente era importado. Instalamos uma linha de produção em uma das nossas fábricas, estamos produzindo no Brasil. Isso está permitindo que a gente opere com um nível de competitividade maior e tem contribuído bastante para acelerar o crescimento dessa marca. No lado aqui dos produtos que estão mais voltados à saudabilidade, com ingredientes naturais e fontes de proteína, né? Então a gente está, nesse momento, lançando esse novo item da Jasmine, que é a granola premium, que tem 38 gramas de proteína para cada 100 gramas do produto, né? E esses dois itens, eles acabam compondo um portfólio que já existe, né? De outros itens da Jasmine também focados em proteína, como esse aqui à esquerda, e os snacks da Fit Food, como esse Veg Chips, que é cebola e salsa, que tem 3 gramas de proteína e é um snack assado, ou seja, não é um snack frito,
né? Então a M Dias está bastante antenada nessas tendências e com um portfólio muito forte do ponto de vista de produtos, obviamente, mas também de marcas. No lado da frente de crescimento internacional, que considera as exportações e a nossa unidade no Uruguai, que é a Las Acacias, de forma consolidada, do ponto de vista de receita, a gente teve uma leve retração em 2025 versus 2024, que está totalmente relacionada às tarifas que foram colocadas pelos Estados Unidos ao longo de 2025. Isso acabou comprometendo um pouco as nossas vendas a esse mercado, mas a gente conseguiu de alguma forma atenuar essa situação, exportando mais para outros países e acelerando toda a nossa estratégia no Uruguai. E um desses exemplos foi a introdução, no final de 2025, dos biscoitos com a marca Las Acacias, né? E são biscoitos produzidos em uma das nossas unidades do Brasil, né? Então a gente está conseguindo capturar sinergias importantes na nossa primeira aquisição internacional. E hoje a gente é o número um em biscoitos no Uruguai, somando obviamente a marca Las Acacias, mas outras marcas de M. Dias que já estavam presentes nesse mercado, e M. Dias é a número dois em massas no Uruguai. Esse aqui na foto é o César, que é o nosso líder na frente internacional, está o ano inteiro viajando o mundo e prospectando novos clientes e vendendo mais para os clientes atuais. Então, olhando tudo isso junto, em termos de receita, começando pelo ano, crescemos os volumes em 3%, o preço médio subiu 5% e a nossa receita líquida total, que somou 10,4 bilhões de reais, apresentou um crescimento de 8% e houve crescimento nos três grandes grupos de produtos, né? Os produtos principais, biscoitos, massa e margarinas, moinho e refino de óleos vegetais, que basicamente é o food service, e nas adjacências com crescimento de dois dígitos. E a mesma situação nós vimos na evolução de receita líquida do quarto TRI para o quarto TRI 24 para o quarto TRI 25, né? Versus o terceiro TRI, normal ter uma retração de receita, aqui 2% de volume, 1% de preço médio, dada a sazonalidade mais desfavorável do quarto TRI em relação ao terceiro trimestre. Market share, sem dúvida, é um dos destaques desse resultado, né? Falando de ano. Então, a gente viu que a partir do segundo semestre de 2025, nós já começamos uma jornada de recuperação de market share, né? O market share de biscoitos foi de 29% para 30%, 31,8%, e terminou o ano de 2025 num patamar maior que o de 2024, né? A categoria de massas apresentou a mesma tendência, indo de 25,4% para 27,5%, e tem ainda algo aqui para acontecer para chegarmos aqui ao que foi no final de 2024. E a categoria de farinha de trigo terminou o ano com 12,2% de market share, acima do encerramento de 2024. Então, acho que assim, todas as iniciativas que foram expostas aqui nas diferentes frentes de negócio, a gente já começa a ver resultados concretos, tanto do ponto de vista de crescimento de receita e volume, mas também do ponto de vista de sellout, que acaba sendo uma das principais medidas de marketing, olhando o market share, que acaba sendo uma das principais medidas de sellout. Concluindo aqui a parte de receita e passando para a parte de custos e despesas, essas são as curvas do mercado, né? Dólar, trigo em dólares e óleo de palma. Então, só para assim, ressaltar, esses números não são da M Dias, são os números do mercado, né? E esses são os principais fatores que impactam o nosso custo variável, né? Então, quando a gente olha o ano, o real acabou desvalorizando 4%, o óleo de palma subiu 9% em dólar,
e o trigo diminuiu 6% em dólares, né? Então, assim, no conjunto aqui, houve uma pressão de custos no ano cheio 25 versus o ano cheio 24. No final do ano de 25 versus o final do ano de 24, nós vimos uma diminuição dos custos no mercado, né? Parte disso já transitou no nosso resultado, mas tem uma parte que ainda não transitou no resultado do quarto TRI de 25, em função das nossas posições de estoque, posições de hedge, tanto de commodities quanto de câmbio. Olhando a nossa margem bruta do ano foi 32,2%, 34,4% no ano passado. Houve aumento de custo variável em função desses fatores que eu comentei no slide acima. O custo fixo subiu um pouco, mas aqui tem uma relação principalmente com reajuste, né, de folha, que é normal. E o preço médio subiu de R$ 5,5 por quilo para R$ 5,8 por quilo, né? Na comparação do trimestre ano contra ano, a margem bruta foi de 33,5 para 31,6. É importante só relembrar que em 2024, no quarto trimestre, houve um estorno da provisão de PLR, então isso acabou gerando um impacto positivo que aumentou o resultado daquele trimestre, fazendo o ajuste, a margem teria sido próxima dos 30%, né? Então, olhando essa margem ajustada, seria uma evolução de 30,2% para 31,6%, dado que houve provisão de PLR no quarto TRI de 2025, né? Como é um tema que analistas e investidores comentaram bastante nos últimos dois trimestres, nós entendemos que seria importante dar um pouco mais de visibilidade, né, de evolução de margem bruta, e aqui é uma visão mais de sequencial do terceiro TRI para o quarto TRI de 2025, né? Então, a margem bruta foi de 32,4 para 31,6. Então, já tem um ponto percentual aqui favorável em função da redução de custos das matérias-primas no mercado e da apreciação do real, mas como eu coloquei antes, isso aqui representa a captura de uma parte do que já aconteceu no mercado e tem algo ainda por acontecer, dadas as posições que nós temos de hedge e de estoque físico de algumas das commodities, né? Um pouco menos de subvenções para investimentos, dada que a nossa principal subvenção está relacionada ao consumo do trigo, e como o preço do trigo caiu no mercado e também na M Dias, isso acaba criando um impacto desfavorável, né? Do terceiro para o quarto TRI, em função da sazonalidade desfavorável das vendas, né? Existe uma demanda menor no quarto TRI versus o terceiro. O nosso nível de produção também é consequentemente menor, a gente acaba tendo uma menor diluição de custo fixo que impactou a nossa margem bruta em um ponto percentual, né? E aí tem alguns outros fatores combinados que representaram 0,1 ponto percentual. Um outro destaque positivo de 2025 foi o aumento do nosso nível de utilização de capacidade de 58,8% para 60,4%, que está totalmente relacionado ao crescimento de 3% dos volumes. Então, assim, a gente vai gradualmente aumentando o nosso nível de utilização, diluindo mais custo fixo, e isso tende a melhorar gradualmente as nossas margens. As despesas administrativas e com vendas, né, que é o SG&A, então começando aqui pelo ano, né? A gente foi, em termos nominais, 2,1 bilhões para 2,3 bilhões. Em termos relativos, ficou praticamente estável. Lembrando que em 2024 houve o estorno da PLR, então fazendo esse ajuste, a gente teria um crescimento aqui de SG&A na visão anual, até abaixo do que foi a inflação do período. Na visão trimestral, no ano passado, nós tivemos 480 milhões de reais, esse ano, 619 milhões de reais.
Nós colocamos aqui um pouco mais de detalhe no título do slide, mas o resumo aqui é que o estorno de PLR foi muito relevante, principalmente nas despesas administrativas. Fazendo esse ajuste, a gente teria despesas administrativas ano contra ano, crescendo basicamente a inflação, né? Quando a gente olha despesas com vendas, houve sim um crescimento, mas é um crescimento que está totalmente relacionado aos 10% de crescimento de volume, dado que a gente tem logística, né, dentro das despesas com vendas, e a retomada dos investimentos de marketing para gerar sellout e para reforçar a nossa e para construir marca. O EBITDA do ano foi de 1,1 bilhão de reais versus 1 bilhão 198 milhões no ano passado, com margem de 12,4 para 10,6. A visão trimestral, fazendo aquele mesmo ajuste da margem bruta, seria um EBITDA indo de 277 milhões de reais para 279 milhões de reais. Então, assim, o estorno da provisão de PLR que aconteceu no quarto tri do ano passado acaba criando uma comparação assim, talvez assim, diferente, né, nessa análise de resultado. O lucro líquido no ano cresceu 646 milhões de reais para 660 milhões de reais, e no ano e no trimestre de 177 milhões para 158. E essa comparação trimestral está impactada exatamente pelos mesmos motivos de estorno de PLR que a gente já falou antes em margem bruta e em EBITDA. Indo agora para a geração de caixa, dívida e os investimentos. Geramos caixa na ordem de 1,4 bilhão de reais, que foi resultado do EBITDA de 1,1 bilhão de reais e da liberação de capital de giro de 240 milhões de reais. A liberação de capital de giro, ela tem como talvez principal destaque a linha de fornecedores, que no quarto tri de 24 foi de 55 dias. Terceiro TRI 25, 62 dias e quarto TRI 25, 65 dias. Então, isso aqui é uma jornada que começou ali entre 2019 e 2020, quando nossa linha de fornecedores era abaixo de 20 dias, né? Então, esse aqui é um processo que está acontecendo de forma bastante gradual e diligente, né? Para permitir esse aumento e, consequentemente, geração de caixa. Encerramos o ano com Triple A, pela Fitch, pelo oitavo ano consecutivo, e uma posição de caixa líquido de 555 milhões de reais. Mais de 90% da nossa dívida está no longo prazo, né? Aqui, principalmente a partir do ano de 2029. Então, a M. Dias encerrou o ano novamente com um balanço muito sólido e líquido. Investimos 291 milhões de reais no ano, próximo do investimento que foi feito em 2024, com destaque aqui para o planejamento logístico e tecnologia da informação. A ação, como o Gustavo colocou no início, valorizou 26% no ano. Nosso dividend yield foi de 6,5% em 2025, com pagamento total, e aqui é o dividend yield cash, então é caixa que foi efetivamente pago, com 439 milhões de dividendos pagos em 2025. A nossa estratégia, que busca o crescimento do negócio atual no Brasil, acelerar o crescimento de outras categorias, como os snacks e os saudáveis, e o internacional, com as exportações e a marca Las Acacias. Algumas das nossas iniciativas de ESG, em várias unidades da M. Dias, em Natal, Salvador, Jaboatão, Bento Gonçalves, obviamente no Ceará também. Os indicadores de sustentabilidade, que estão bem explicados aqui no Earnings Release. E aqui, antes da gente entrar na sessão de perguntas e respostas, o nosso agradecimento aos investidores, analistas de mercado. Nós somos reconhecidos pelo segundo ano consecutivo como o melhor programa de relações com investidores em alimentos e bebidas da América Latina,
em mid-cap, né? Troféu Transparência, pelo oitavo ano consecutivo, e como o Gustavo colocou também na abertura, o prêmio Brasc. Então, acho que com isso a gente encerra a apresentação e a gente pode agora abrir a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Senhor Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Obrigado pela oportunidade da pergunta. O primeiro ponto que eu queria explorar com vocês é se vocês poderiam comentar um pouco do que vocês estão vendo do ambiente de consumo nesse início de ano, né? A gente viu aí algumas categorias sofrendo um pouco mais, acho que essa questão de juro alto pegando um pouco na affordability do consumidor. Então seria interessante entender a leitura de vocês para o início de ano e cabeça para 26. E também se puderem trazer um breakdown entre as regiões, é sempre bastante importante para a gente. O segundo ponto é sobre custo, né? Acho que hoje o Fábio comentou um pouco sobre isso, do cenário de custo favorável, seja por dólar ou seja por commodity. Eu queria entender como a companhia está pensando a estratégia de hedge e formação do estoque, e como isso deveria influenciar a margem da companhia em 2026, né? Se esse movimento de custo que a gente está vendo hoje muda de alguma forma a maneira como a companhia vem operando na formação do estoque e do hedge. E se me permite um terceiro ponto que é super pontual, o Fábio comentou um pouco sobre a questão de subvenção, ela vem um pouco abaixo aí do que a gente tinha e do histórico também. O Fábio explicou, mas eu queria entender se teve algo que foi mais pontual e que a gente deveria eventualmente talvez ver o estorno disso nos próximos trimestres. Esses são meus pontos. Obrigado. Oi, Pedro, bom dia, obrigado aqui pelas perguntas. Quem está falando é o Fábio. Eu vou começar aqui pelo tema da subvenção. Então, assim, não houve nada estruturalmente diferente. A subvenção para investimentos, ela está baseada no consumo do trigo para produção, obviamente, de farinha e depois dos biscoitos e das massas. Então, assim, quando a gente tem o trigo em queda, né? É normal a gente ver uma redução dessas subvenções e aí, em termos relativos, acaba tendo um impacto desfavorável na margem bruta, né? E o inverso também é válido. Assim, a queda do trigo, do preço do trigo no mercado acaba impactando antes a subvenção do que o nosso custo, né? Porque isso assim acaba transitando no resultado no momento da produção. Então isso eu acho que é até um sinal, né, de que a queda de preço do trigo que a gente viu no mercado já está transitando na M Dias, né, no estoque, nas subvenções e aí no último momento transita na nossa margem bruta reduzindo o custo. Então assim, não tem nada atípico e nada estruturalmente diferente, é só o resultado assim realmente da queda do preço do trigo. Talvez tem um outro fator também que assim, o quarto trimestre ele tem um nível de produção menor em função de um menor nível de demanda devido à sazonalidade, né? Então assim, nada estruturalmente diferente. Do ponto de vista de ambiente de consumo, Fábio, sim. desculpa. Oi, Pedro, é o Gustavo aqui. Deixa eu aproveitar esse tema de custo e entrar acho que na segunda pergunta, que é do hedge, que tem a ver. Pedro, quando a gente olha para os nossos custos de aquisição e que a gente compara com o mercado, ao longo dos períodos o que a gente vê é um custo de aquisição, um preço médio interno melhor do que o mercado.
o que nos leva a crer que a nossa política, tanto de hedge como de hedge através dos estoques, né, se você pode falar assim, ela está funcionando bem. A gente está olhando sempre 18 meses forward, temos um comitê mensal, participa banco, participa trading companies, e as nossas posições estão bem eficientes. Quando a gente olha para o custo, tem que tomar só um pouquinho de cuidado, porque é o que o Fábio falou no final, né? Em função de toda a estratégia, às vezes esse custo melhor de aquisição ele demora um pouco para transitar pelo P&L, dado a questão de eventualmente volume e estocagem. Então, o que a gente viu no quarto tri é isso. A gente até abriu ali um pouco do custo para mostrar que teve já 1% de ganho ali no custo de matéria-prima. Mas como o volume do quarto tri ainda é um volume menor, esse ganho de custo ele ainda vai acontecer ao longo de 26, ali no primeiro trimestre de 26. A gente já viu isso em janeiro. Mas é uma questão de timing de passagem do estoque pelo resultado, tá? Mas a gente não vê nenhuma motivo para pensar em mudar a nossa política de hedge e estocagem, dada o custo que a gente consegue, custo de aquisição em dias versus custo de mercado, tá? Vai lá, Fábio, desculpa. Não, obrigado, Gustavo. Para entrar aqui, Pedro, no tema do ambiente de consumo, acho que assim, talvez assim, relembrar alguns pontos, né? As nossas categorias, biscoitos, massas, farinhas, margarinas e gorduras, são categorias resilientes, né? Alguns desses itens compõem, inclusive, cesta básica. Então a gente vê assim, pouca variação de volume tri contra tri, obviamente assim, ajustando por sazonalidade, né? O que nós vimos em 2025, né, assim, que eu coloquei no início, em massas, que houve um ajuste de preço no mercado um pouco abaixo da inflação, e conversa também com a queda do preço do trigo, a apreciação do real ao longo do ano, o mercado ficou praticamente estável em volume e cresceu um pouco em unidades vendidas, né? O que está dentro de um cenário normal, olhando o histórico dessa categoria. Já a categoria de biscoitos, né, dado que o mercado como um todo, assim, aumentou os preços em 7%, a gente acabou vendo um impacto, desfavorável no volume total, que caiu 3%. Então, assim, o que a gente, assim, é difícil ainda, assim, traçar uma tendência para 2026 a partir do ano de janeiro, porque desculpa, a partir do mês de janeiro, porque é um mês que ele é sempre muito, ele é mais fraco em volume, né? Em função das férias. Mas assim, acho que a nossa expectativa para 2026 é que a gente continue vendo essas categorias resilientes, inclusive com alguns fatores que podem ser inclusive positivos, né? Como por exemplo o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, né? Que a gente vê que tem uma parcela grande da população, principalmente na região Nordeste, que vai se beneficiar dessa mudança. E a gente acredita que uma boa parte desses recursos que vão ser liberados em renda devem ir para consumo, né? Então, acho que assim, resumindo, acho que tem uma questão de atenção à precificação, né? Dado que a gente viu que nos últimos anos a inflação de alimentos acabou sendo até um pouco acima da inflação geral, só que por outro lado também são categorias resilientes e com alguns fatores que podem sim ser positivos ao longo de 2026. Só complementar aqui, eu acho que um pouco do que o Fábio falou, né? Tem a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Para vocês terem uma ideia, 85% das famílias do Nordeste ganham abaixo dos 5 mil, então vão ser beneficiadas, que é o nosso principal mercado. Isso é uma coisa. Aí tem também fator eleição, tem Copa do Mundo que ajuda muito os snacks. Ou seja, olhando para o 26, essas questões de mercado alinhadas às nossas questões internas de melhor execução, com a mudança do time, evolução nas campanhas de marketing, trade marketing, olhando para o 26, a companhia está bem otimista em relação aos volumes, tá, Pedro?
Tá super claro, Gustavo, Fábio, obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, da BTG Pactual. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Olá, bom dia, Fábio, Gustavo, prazer falar com vocês. Eu queria voltar no tema de custos e despesas, mas não tanto sobre essa questão de commodities e faseamento dos hedges e das políticas de carrego no custo. Isso acho que está bastante claro, mas mais sobre, né, outras linhas dentro tanto de custo quanto de despesa, né? Porque o que a gente começa a ver a partir, acho que principalmente do segundo semestre do ano passado, né, é que esse desenho, né, esse posicionamento mais assertivo no PDV, mais assertivo em marketing, né, como uma tentativa de recuperar volume, espaço em gôndola, ele também tá começando a trazer efeitos em custo, né, principalmente em marketing, custo de servir, mesmo na linha de custo da companhia, quando a gente vê gás de fabricação, mão de obra. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco se a minha leitura ela está de certa forma correta, né? Quer dizer, se esses aumentos em algumas dessas linhas eles representam um aumento de fato alinhado com essa política comercial diferente que vocês inauguraram a partir do ano passado e que a gente vê a contrapartida nos volumes, mas também está vendo um pouco a contrapartida em custo e despesas. E aí uma segunda pergunta, não exatamente descorrelacionada, né? Para vocês seria a depender da efetividade desses esforços maiores, né, em recuperação de ocupação de capacidade, de ganho de volumes, né? O quão factível, né, a mais a longo prazo, vocês consideram ser a companhia voltar a fazer margens brutas acima de 35%, mais próximo de 40%, que é o que a companhia fazia, principalmente antes da aquisição da Piraquê lá atrás. Queria ouvir um pouco também sobre isso. Obrigado. Olá, Thiago. Bom dia. Obrigado pela tua pergunta. Deixa eu começar aqui, Fábio, depois você complementa. Bom, olhando, eu sei que o teu ponto não foi commodity, Thiago, mas olhando para frente, o que a gente está vendo é uma certa estabilidade, né? Trigo estabilizou, tem a tendência de alta, mas mais para frente um pouquinho. O câmbio tem ajudado. O óleo de palma, esse tá um pouco mais diferente, tem subido. Mas eu diria que a gente está vivendo um momento de estabilidade, o que facilita um pouco, inclusive, a questão do consumo, né? Quando a gente olha para as duas categorias, principalmente massa, a discussão está muito no preço, né? Na elasticidade das duas categorias. Aumenta preço, como a gente viu no biscoito, 7%, cai 4%. Então, como a gente não está vendo uma necessidade de precificação, dado o momento atual das commodities e câmbio, a gente tende a entender que vai ser pelo menos no primeiro semestre, mais tranquilo em relação a essas oscilações. Quando a gente olha para. Aí tem duas coisas, né? Custo de transformação e SG&A. O SG&A, especificamente o S, a gente tem investido mais para marketing. No caso do ano passado, do trimestre, teve muito a ver com o timing das coisas, né? No quarto tri do ano passado, a gente estava sem. Lembra que a gente fez a mudança do time comercial em outubro? A gente passou ali sem vice-presidente, sem diretor de marketing até março, fevereiro, março. Então, naturalmente, que muitos dos investimentos a gente acabou suspendendo lá atrás e esse ano, eu diria que a partir de junho a gente retomou com mais intensidade. Quando a gente pegar o ano, pelo menos por enquanto, nós não vamos fugir daquele índice que a gente tem comentado ali próximo de 2%. Estou falando de marketing, tá? Olhando mais para frente, a tendência é que isso vá aumentando, mas que precisa ser financiado por um custo de transformação melhor e por uma gestão, eu diria, por um G&A também melhor. Esse é o nosso combinado com o conselho e com todo o time comercial. Isso vai ter que ser feito de forma gradativa. Eu aumento meus investimentos em marketing, ganhando eficiência na produção, seja através do volume, seja através com uma série de mudanças que a gente está
fazendo aqui na indústria e no momento oportuno a gente vai estar comunicando, porque tem mudança de tipo de máquina com capacidade maior de produção, tem mudança de máquina que vai nos ajudar numa motriz, numa força motriz diferente, mais econômica. Então, simultaneamente, a gente vai conseguir financiar um maior gasto de marketing com melhores custos de transformação. Isso é um pouco da nossa cabeça olhando para frente, tá? O Thiago, só para complementar aqui com o número, né? Assim, eu imagino que você esteja se referindo à margem que a gente tinha ali até 2018, 2019. E aquele era o momento que a nossa utilização de capacidade girava em torno ali de 75%, né? E eu apresentei agora um pouco antes que 2025 foi de 60% e 2024 58%, né? Então, assim, acho que essa jornada toda que o Gustavo comentou, né, que está ancorada por esse time comercial novo, todas essas iniciativas, as frentes de crescimento, assim, à medida que isso vai trazendo resultado, esse resultado de volume, a gente vai ver assim gradualmente uma melhora da utilização de capacidade e, consequentemente, uma melhora gradual da margem bruta, né? Só pela maior diluição de custo fixo. Tá claro, obrigado aos dois. Valeu, Nossa, Thiago. nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, da JP Morgan. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom dia. Alguns follow-ups. Vocês puderem passar um pouco mais de informação sobre esse reajuste salarial? Foi, pelo menos para mim, uma surpresa no TRI. Tem uma questão ali do retroativo. Vocês puderem só explicar um pouco que isso teve um impacto relevante no custo fixo. E aí um follow-up da pergunta anterior, o Thiago, o Gustavo, não sei se eu entendi direito seu comentário, mas assim, como parte do plano você financiar os investimentos em marketing, né, que vão te alavancar volume com eficiências no custo. A gente está falando, assim, pelo menos no horizonte de curto, médio prazo, você acha que isso pode impactar a evolução de margem da companhia? Ou seja, a margem ainda vai, a gente está longe ainda de chegar naquele horizonte mais longo prazo, se é isso que eu entendi. E a parte de volume, assim, só para se entender também qual que é o plano da companhia, porque dá para ver pelos números da Nielsen que as categorias estão crescendo muito pouco, na verdade não estão crescendo nada, né? E talvez você tenha ali um ano de oscilação, um pouco melhor, um pouco pior, mas são categorias bem maduras. E você já tem um market share que vocês já recuperaram, esse market share. Então, se pudessem falar um pouco mais, assim, onde estão as oportunidades de crescimento de share? Eu sei algumas, né, como uma Piraquê, por exemplo, mas principalmente nos mercados mais maduros de vocês, se vocês acham que tem algum espaço, só para entender onde vai vir esse crescimento, dado que a companhia já reconquistou share e a indústria não está crescendo. E se pudessem comentar rapidamente nesse crescimento, se na opinião de vocês tem alguma coisa a ver com o GLP Drugs, uma vez que a gente já está escutando comentários dos principais varejistas do Brasil, né, falando que já estão começando a ver alguma movimentação nas categorias, a proteína crescendo um pouco mais, enfim, seria só para vocês entrarem nesse tópico, acho que seria legal também. Obrigado. Bom dia, valeu, Lucas. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar aqui pelo final, né? Assim, a gente viu realmente alguns varejistas já comentando que o arroz caiu 10% por conta das canetas e tal. Assim, sendo super bem pragmáticos, é um tema que é bem pragmático, é um tema que a companhia tem acompanhado muito de perto, tem sido tema de conselho, mas sem overestimate, na nossa visão, puta, esse negócio é uma tendência, é um mercado que cresce, mas ele tem ainda uma penetração muito pequena, né? Tem alguns desafios que a gente não conhece, que ainda precisa ter mais clareza. Puta, a sustentação do tratamento. Tem vários estudos que mostram que depois de 7 meses o tratamento é interrompido. A gente não sabe qual ainda o impacto ao acesso lá de saúde, efeito colateral, rebote. Enfim, tem muitas incertezas ainda em relação ao futuro. Mas a gente também não vai ficar esperando essas coisas acontecer para agir aqui internamente. Então, primeiro, pragmaticamente, algum efeito atual?
que a gente viu em 2025 e que a gente vê em 26 relevante para a companhia? Não. Nenhum efeito relevante. O que a companhia está fazendo? A companhia vem se desenvolvendo, eu diria, Lucas, mesmo antes da discussão do GLP-1, nessa linha de saudabilidade. É uma tendência que não está acontecendo só agora com as canetas, né? Então, a gente vê a população começando com aquela história do glúten, depois passando pelo sódio, açúcar, e agora, com o GLP, a perda de massa magra, voltando muito para a proteína. Então, lembrando, lá em 21 a gente adquiriu a Fit Food, na verdade a Latinex, que tinha uma marca de saudabilidade, a Fit Food. Em 22 nós adquirimos a Jasmine, que também é uma companhia que olha para essas questões de saudabilidade, desejo desse consumidor do futuro. E internamente, quando a gente pega nosso pipeline de desenvolvimento em P&D, a companhia está muito voltada para desenvolvimento de categorias e produtos que endereçam essa nova demanda do consumidor. A gente tem um comitê de inovação a cada 2 meses. O próximo comitê, agora em março, vai ser só sobre produtos que endereçam um pouco das demandas, que apesar de pequena no mercado brasileiro, pode ser maior, dos usuários das canetas. Então, a companhia está super, super atenta e acompanhando de perto todos os estudos que você imaginar, mas o efeito ainda é muito, diria que muito pequeno, tá? Quando a gente fala de eficiência ali, na verdade, a gente está fazendo esse financiamento, né, financiar o marketing com mais eficiência, é exatamente para a gente não ter nenhuma penalidade na nossa margem. A ideia voltar para aqueles patamares anteriores. Esse negócio do time é difícil a gente prever, né? Porque depende de um monte de coisa, mas o volume está indo. Já é o quarto trimestre com recuperação constante de volume crescendo bem. Quando a gente olha para massa e biscoito, concordo com você, Lucas, que são categorias que crescem menos. Mas quando a gente olha internamente para essa categoria que eu falei dos snacks e dos saudáveis, cresce muito, 12 dígitos. A nossa área de foods tem crescido também em 2 dígitos. Então, a gente tem tentado, e com mais margem, né? Então, a companhia tem tentado compensar esses crescimentos mais baixos da categoria como um todo de biscoitos e massas com entrada em essas novas categorias que fazia parte do plano estratégico lá de trás. Acho que isso é um ponto importante. Além disso, obviamente que na nossa visão a gente tinha uma deficiência operacional, fizemos mudanças importantes. A gente entende que tem muita oportunidade operacional em algumas regiões que a gente não tem presença nenhuma, eu diria que quase zero, ali com 1, 2, 3% de market share em alguns mercados. Então, entendemos que com o time azeitado, com as ferramentas, com os investimentos que estão sendo feitos em sistemas de mobile para vendedor, toda essa preocupação de mudança de mindset na negociação, sell-out, execução, loja perfeita, independente do crescimento da categoria, a M Dias tende a retomar um mercado que ela já teve no passado, e todas essas mudanças foram feitas para isso, para que os volumes, a gente cresça mais do que o mercado. Essa tem sido a nossa cabeça, assim. A gente pegar o nosso orçamento desse ano, independente do que seja o mercado, o nosso orçamento aponta para um crescimento maior do que o mercado, ganho de market share, tá? E a gente tem visto boas oportunidades no mercado com esse time novo que chegou no passado e já tem feito as coisas de uma forma, diria que bem diferente, tá? É o Fábio aqui falando, Lucas, para complementar aqui a fala do Gustavo, o primeiro ponto que você tocou sobre mão de obra, assim, aqui foi basicamente uma concentração um pouco maior em 2025 dos dissídios no segundo semestre, ali, alguns até no quarto tri, e com algum efeito retroativo. Então, isso acabou pesando realmente um pouco mais no quarto trimestre e chamou a atenção de vocês. Mas foi basicamente isso, nenhuma questão estrutural. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Tem
tem dois pontos aqui que seria legal discutir com vocês. O primeiro, eu queria voltar no custo de matéria-prima. A gente discutiu bastante estratégia de hedge e as expectativas de deflação indo para frente, mas eu queria ouvir de vocês um pouco do mix de custo de vocês entre óleo de palma e trigo, que era uma informação que a gente tinha acesso, né, até o ano passado, comecinho do ano passado, mas com a alta do óleo de palma e a redução do trigo e o crescimento de snacks e adjacências maior do que os produtos principais, talvez essa dinâmica de mix ajude a gente a modelar um pouco melhor o teu custo por tonelada indo para frente. Então seria legal entender se a gente viu alguma alteração do óleo ganhando relevância no teu mix de custo, apesar de o preço estar subindo também, deve ter algum ganho de volume, então entender um pouco melhor essa dinâmica com vocês. E a segunda pergunta é voltar no ponto de custo fixo aqui, acho que vocês colocaram um pouco na apresentação, que teve uma alta, né, de custo fixo por tonelada em 2025 contra 2024, e essa era uma discussão que a gente teve bastante, né, ao longo de 24, 2025 também, que era um dos pilares de expansão de rentabilidade indo para frente, né? No 2025, de fato, a gente viu uma melhora de utilização de capacidade, os volumes cresceram, como o Gustavo mencionou, mas a gente ainda não viu uma diluição desse custo fixo, talvez na magnitude que é que o crescimento de volume e a utilização de capacidade sugerem, né? Então, eu queria entender, né, qual é o breakdown disso e como é que a gente modela essa diluição de custo fixo indo para frente, se isso pode ser explicado pelos dissídios que o Fábio acabou de colocar. Enfim, qualquer granularidade nessa linha aqui, como modelar isso para frente seria ótimo, pessoal. Muito obrigado. Oi, Gustavo. Bom dia. Quem está falando é o Fábio. Assim, vou começar aqui pela questão do custo de matéria-prima e a questão do mix. Você está correto, né? Houve uma pequena mudança de mix. O óleo de palma acabou pesando um pouco mais nos custos totais da M Dias em 2025. E isso tem relação direta com o bom desempenho do food service, né? Lembrando que o food service tem farinha de trigo, farelo, margarinas e gorduras. E essas últimas duas categorias, margarinas e gorduras, tiveram realmente um desempenho muito bom, né? Com um crescimento de volume bem forte, né? E dado que o óleo de palma apresentou alta em 2025 versus 2024, isso acabou gerando sim um efeito mix assim levemente desfavorável nos nossos custos, né? Por outro lado, trouxe mais receita, né? Então, assim, mas quando você faz a análise de margem, realmente tem esse leve descasamento. E assim, falando em números, até como talvez seja Deixa eu só para. desculpa, Desculpa, Fábio. Fábio. Só para dar mais cor ali para o Gustavo, um pouco do que o Fábio está falando. Com a criação da área de food, Gustavo, a gente começou a fazer revisão de tanto do go-to-market, marca, mas também portfólio. Eu vou te dar um exemplo. A nossa principal venda de margarina aqui no Norte e Nordeste é com a marca Puro Sabor. A gente tinha o nosso balde de 5 quilos, ele tinha 70% de lipídio, enquanto a maioria dos concorrentes estavam operando com 60% de lipídio. Lipídio é gordura. Portanto, eu estava com preço maior do que os concorrentes, mesmo estando com um produto melhor, né, com mais gordura. Então, quando você bota a margarina para fazer fritura, ela não vira água, né? Quanto mais gordura, melhor. E a gente readecou, por exemplo, esse é o tipo de coisa que foi feita. Além das revisões de marca, a gente revisou portfólio, inclusive formulação. Essa simples mudança do nosso principal SKU de sair de 70 para 60 de lipídio, mesmo diminuindo o volume de lipídio no SKU, você aumentou muito a venda, você melhorou muito a competitividade, adequando ao produto aos concorrentes. Isso gerou uma venda acima de 20%, pra você ter ideia, na margarina B2B, que é uma margarina maior, não são aqueles potes pequenininhos que a gente usa no consumo. São potes grandes que vão para bares, restaurantes, para os hotéis. Então teve um pouco sim desse efeito. Enquanto quando você olha para as outras categorias, né, para o consumo B2C, o volume está rampando. Teve um crescimento de volume,
essa questão, pô, não diluiu tanto. Não diluiu tanto porque eu diria que o crescimento tá começando, né? Você pega ano 3%, os últimos trimestres crescem mais, isso nos dá uma boa visão do que deve ser o futuro, a gente está super otimista em relação a isso, mas quando você pega ainda no ano, não foi o crescimento relevante, né? Ou seja, não foi para diluir de forma significativa ainda esses custos fixos, tá? Desculpa, Fábio. Não, acho que é isso aí, Gustavo. Acho que a gente completou aqui. Obrigado, pessoal, tá claro. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, senhora Isabela, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Obrigada. Minha pergunta é no Capital Giro, e vocês bem destacam, né, a performance de dias de fornecedores, que teve um salto, né? Você já teve um salto grande lá desde 2019, e esse ano mais 10 dias versus 24. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe como isso está sendo feito, né? Com quem, com quais fornecedores e se existe alguma contrapartida dessa extensão de prazo, acho que seria interessante. Obrigada. Oi, Isabela, obrigado pela tua pergunta. Esse trabalho começou lá de trás, eu diria que ali 20, 21, a gente teve também uma mudança grande aqui na área de supply. A gente tem um time agora por categoria, é uma área que virou uma área bem relevante dentro da companhia. A gente começou atuando nas renegociações com fornecedores, criamos a estratégia do que eles chamam de strategic sourcing, ou seja, fazendo, inclusive através de criação de novas companhias. Hoje a gente tem fazendas de energia com a Ômega, né, que agora mudou o nome. Enfim, tem várias coisas surgindo junto com os nossos fornecedores, pensando em soluções não usuais, que não tem a ver só com negociação de compra e venda. No primeiro momento, a gente negociou muito a questão do G&A. Hoje, esse time já está, inclusive, negociando, entrando em negociação com as agências, com os veículos de comunicação, passamos por embalagem. E essa fase de 25, que foi o reflexo da tua pergunta, foi o momento que o supply virou as negociações para as commodities, de prazo, eu estou falando, tá? A gente não tinha abordagem por ser abordada ainda por ser sempre uma área mais sensível, e esse ano eles começaram a atacar bem essa questão do prazo de pagamento, que sempre foi muito alto. Desculpa, foi muito, era basicamente à vista, com os fornecedores. Então, da onde veio esse ganho? Basicamente, da rodada de negociação das commodities, que a gente não tinha atacado desde o início dessa transformação na área de supply e foi as categorias mais atacadas pelo time este ano de 25, né, que passou. E essa, né, renegociação de commodities, né, de extensão de prazo, isso a gente pode relacionar de alguma forma, até como a, su- a, a commodity mais barata, principalmente o trigo aí, e o reflexo da moeda entram de alguma forma na sua rentabilidade ou não tem nenhum impacto? Não, isso foi feito devagar, até com a ajuda arrumando outras fontes de financiamento para os nossos fornecedores, mas não, não tem a ver com valor nem câmbio, não. É uma meta interna que eles tinham, e esse ano, com as coisas, com os outros itens mais. É porque isso é sempre muito sensível dado ao volume. Então, a gente tem que fazer isso com muito cuidado, porque não adianta também você conseguir prazo com preço pior, né? Então, esse foi um tema que a gente deixou até para depois, para ter a certeza que parte desse ganho do prazo junto ao fornecedor não viesse em forma de preço, mas foi bem negocial, mesmo, não tem a ver com ambiente de preço e câmbio, não.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Ricardo Boiati, do Banco Safra. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Oi, bom dia, boa tarde já, Gustavo, Fábio, demais participantes. A minha pergunta aqui é com relação à dinâmica comercial, né? Acho que é bem interessante ver a companhia aí numa tendência de recuperação de share nas principais categorias, mas quando a gente olha para preço, né, o preço médio ele foi meio que na contramão do mercado, né, nesse quarto trimestre. Então, minha pergunta aqui é se tem algum efeito de mix que seja digno de nota aqui, ou é parte dessa estratégia, né, da companhia de focar em sellout, focar em ganho de market share, né, e, enfim, isso se traduzindo numa agressividade de preço um pouco maior aí do que a concorrência. E correlacionada com essa pergunta, como é que vocês estão vendo o ambiente competitivo aí entrando em 2026? Né? Se dá para notar alguma mudança do mercado, até aproveitando, né, essa esteira de custo com commodities e câmbio, sendo um vento a favor aqui, né, ajudando um pouco o custo, né, se o mercado está começando a adotar uma postura um pouco mais agressiva aqui em preço e aí de repente uma continuidade de ganhos de market share aqui fica um pouco mais desafiadora, né, olhando aqui para o ano de 2026. É isso aqui do meu lado, pessoal. Obrigado. Oi, Ricardo. Boa tarde. Quem está falando aqui é o Fábio. Eu vou começar aqui com a resposta, né? E olhando até sequencialmente aqui o resultado de preço, assim, nenhum movimento de agressividade do nosso lado. E isso a gente mede bem olhando o índice de preço, né? Que é aquela informação de preço relativo da Nielsen. Então, basicamente não houve nenhuma mudança do terceiro tri para o quarto trimestre. E assim, é realmente um foco muito grande aqui em execução e recuperação de market share nas duas principais categorias. Em termos de mix, aí sim, acho que você tem um ponto válido. A gente tem visto aí ao longo dos últimos trimestres o negócio de food service que tem farinha, farelo e margarinas e gorduras, e obviamente com preço médio um pouco abaixo de biscoitos e massas, isso acaba gerando sim um efeito mix, mas olhando a dinâmica, né, comercial e de precificação dentro de cada um dos negócios, e aí eu tô falando que biscoitos é um negócio, massas é um negócio, assim, nenhum movimento de agressividade em precificação, né? Tá bom. Se puder só complementar com relação ao ambiente competitivo, né, se o mercado aproveita, né, vocês já começam a ver algum sinal do mercado aproveitando essa dinâmica de custo com matéria-prima mais favorável e sendo um pouco mais agressivo aqui em preço nesse começo de 2026, ou isso não está se materializando? É, O que a gente, eu vou até usar a informação de IPCA, né? Que o IPCA ele é divulgado também pelas categorias, né? O que a gente vê assim é um ambiente de racionalidade, né? As categorias que estão mais talvez conectadas com o trigo, né? E o trigo teve queda de preço aí nos últimos meses apresentaram leve retração de preço, principalmente a farinha de trigo, mas acho que assim, tudo dentro da normalidade. Na categoria de biscoitos, que assim, além do trigo, tem outros insumos, tem óleo de palma, tem cacau, porque tem muitos biscoitos com chocolate. A gente viu até um leve aumento, né? No mês de janeiro e no IPCA 15 que acabou de ser divulgado. Isso falando assim de números de mercado, né? Então acho que assim, o que a gente está vendo assim é um ambiente de bastante racionalidade do ponto de vista de precificação. Tá ótimo, tá super claro, Fábio. Obrigado. Bom dia. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Henrique Brustolin, da Bradesco BBI. Por favor, Sr. Henrique, pode prosseguir.
Bom dia, Gustavo, Fábio. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria pedir para vocês qualificarem um pouco a performance de market share ao longo de 2025, né? A gente viu aquela queda importante no Q2, então se vocês pudessem explicar um pouco o que estava por trás daquilo e também o que puxou a recuperação depois e como isso conversa, talvez, com essa discussão de preços relativos e margem bruta, inclusive de vocês, né? Porque a impressão que dá é que parte da recuperação que veio foi justo aquele descasamento de preços relativos à competição, mas que isso parece ter alguma consequência na margem bruta. Então, se essa interpretação faz sentido. E olhando para 2026, quais são os fatores que, né, vocês estão vendo na ponta que dão convicção nesse processo de contínua retomada de market share? São esses dois pontos. Obrigado. Vamos lá, Henrique, só lembrando, né, assim, que o market share, ele sempre tem um delay, né, assim, o que a gente acaba apresentando como market share do terceiro tri, por exemplo, tem uma relação direta com o sell-in do segundo trimestre, né, sempre tem aí 2, 3 meses de atraso, né. Então, assim, acho que aquele resultado de market share do segundo tri tem mais relação com o resultado de sell-in do primeiro trimestre, né? E no segundo tri a gente já começou a ver uma recuperação dos nossos números, né? Basicamente por temas de execução, como o Gustavo colocou aqui nas outras perguntas, né? Isso acabou se refletindo no market share a partir do terceiro trimestre, a gente viu também no quarto tri, né? Não houve nenhuma mudança de preços relativos do nosso lado, né? Até vinculando um pouco aqui com a pergunta anterior do Ricardo. E esse ganho de market share ele vem basicamente de um melhor nível de execução, presença no ponto de venda, o melhor equilíbrio dos investimentos em marketing entre construção de marca e trade marketing. Então, é basicamente sim, resultado direto de um processo de melhoria da nossa execução. E assim, tudo isso que aconteceu em 2025 é o que cria as condições e nos dá convicção de que a gente está no caminho certo para continuar essa jornada de crescimento dos volumes e, consequentemente, de ganho de market share. Tá ótimo, Fábio. Obrigado. Obrigado você. Nossa próxima pergunta vem da senhora Laura Hirata, do Santander. Senhora Laura, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada aqui pelo espaço. Eu queria explorar dois pontos, na verdade, né? O primeiro deles seria um follow-up, né? A gente percebeu ao longo, né, dos últimos 3 trimestres uma diminuição de dias de estoque, especificamente falando de matéria-prima. Então, vocês têm carregado menos dias especificamente nessa linha. Eu queria entender melhor qual que é o racional, né, por trás dessa mudança e como que isso conversa, né, com a estratégia de hedge de vocês, dado que o carrego, né, do estoque físico fazia parte, né, da proteção e que era uma coisa que Midias tinha como diferencial versus o mercado. E aí o outro ponto que eu queria explorar era em relação ao mix de canais, né? Queria entender melhor como que foi essa performance de volumes, e aí a gente queria quantificar um pouco melhor qual foi a origem deles, sobretudo nesse momento que a gente tem visto, né, vocês bem fortes em farinha, indo bem fortes no B2B, queria entender um pouco melhor dessa dinâmica. Obrigada. Oi, Laura, boa tarde, tudo bom? Quem está falando é o Fábio. Então, assim, do ponto de vista de estoque, acho que, assim, primeiro ponto, não houve nenhuma mudança de política, né? E essa redução que a gente vê nos dias de estoque tem relação direta com a redução de preço de commodity no mercado e também com a apreciação do real, né? E teve, se eu não me engano, no segundo ou no terceiro tri, assim, alguns recebimentos de trigo que acabaram pulando de um tri para o outro e aí impactaram um pouco os volumes, mas ali exatamente no fechamento do trimestre, né? Mas algo totalmente conjuntural e não estrutural. Eu diria assim, o que a gente pode ver de estrutural nesse momento é basicamente a queda do preço das commodities com a apreciação do real. Então, nenhuma mudança de política. Com relação aos canais de distribuição,
olhando ali o nosso negócio principal, que são os biscoitos e as massas, zero mudança de mix de canais nos últimos trimestres. Agora, obviamente, quando a gente olha assim, as diferentes frentes de crescimento, aí sim posso ter algum mix diferente, porque o negócio de food service acabou assim andando mais do que os outros, né? Mas aí, assim, são negócios que acabam sendo diferentes e podem sim gerar esse tipo de diferença de mix de canais, mas assim, nenhum movimento estruturalmente diferente do nosso lado, nem no mercado. Claro, Fábio, obrigada. Obrigado você. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo para que faça as considerações finais. Bom, queria agradecer a presença de todos no nosso call, dizer que o time de RA, de RI, Fábio, Rodrigo, a Verlene, o Lucas, estamos à disposição de vocês. E nos encontramos no próximo. Bom dia para todos vocês, bom final de semana. A videoconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.